Começamos em 1763. Quase todo o continente americano é dominado pelas potências europeias. A Espanha tem um território muito grande. No sul, os portugueses controlam o Brasil. Nas ilhas da América Central, principalmente a França e a Grã-Bretanha desenvolvem enormes plantações de cana-de-açúcar e de café, e importam escravos traficados da África. Finalmente, o norte está em grande parte sob o controle da Grã-Bretanha após a sua vitória na Guerra dos 7 Anos. Os britânicos dominam todos os seus rivais, principalmente graças à sua poderosa marinha real. Mas a guerra teve os seus efeitos nas finanças do país, e para reabastecer os seus cofres, impõe novos impostos às suas colônias. 13 delas opõem-se a isto e as tensões aumentam, provocando finalmente a Guerra Revolucionária Americana ou a Guerra da Independência dos Estados Unidos. França, Espanha e Províncias Unidas aproveitam a situação para se aliarem aos combatentes da independência, a fim de enfraquecer a Grã-Bretanha. Finalmente, os britânicos são derrotados e forçados a reconhecer a independência dos Estados Unidos da América, que é a primeira colônia europeia a tornar-se independente. Desde os seus primeiros anos, os colonos dos Estados Unidos estendem as suas possessões para o oeste em detrimento das populações indígenas, o que provoca numerosas guerras internas. Na França, após a Guerra dos 7 Anos e a Guerra Revolucionária Americana, a situação econômica é catastrófica, o que contribui para a eclosão da Revolução Francesa. É proclamada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, onde se afirma que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Na rica colônia de São Domingos, essas palavras provocam uma revolta de escravos e libertos contra os grandes latifundiários, também chamados de plantadores. Espanha e Grã-Bretanha unem forças para combater os insurgentes, mas os insurgentes vencem e ocupam toda a ilha. Napoleão Bonaparte, que tomou o poder na França, compreende que seria difícil reafirmar a sua soberania sobre os seus territórios distantes. Ele envia um exército para São Domingos e decide vender a Louisiana aos Estados Unidos, que o havia obtido secretamente da Espanha 3 anos antes. Em São Domingos, os soldados franceses, enfraquecidos pela doença, são derrotados. Em 1º de janeiro de 1804 é proclamada a independência do Haiti. É a única república nascida de uma revolução de escravos e libertos. Na Europa, o Reino Unido inflige uma pesada derrota às frotas espanhola e francesa na Batalha de Trafalgar. O país confirma seu domínio nos mares, mas Napoleão, que domina a Europa, opta pela guerra econômica e impõe um bloqueio continental. O Reino Unido, no meio da Revolução Industrial, precisa urgentemente encontrar novos mercados para vender os seus produtos. Aproveitando o declínio da Espanha, volta-se para a América, mas a Espanha proíbe oficialmente o comércio com os britânicos. O Reino Unido tenta 2 incursões militares no vice-reino do Rio da Prata, mas é repelido pelos crioulos, descendentes de colonos espanhóis nascidos na América. Na Espanha, o rei Carlos IV e seu filho Fernando VII estão brigando pelo trono. Napoleão aproveita isso e coloca seu irmão, José Bonaparte, à frente do país. Isto não é aceito nas colônias espanholas, onde são organizadas juntas governativas, o que significa governos locais favoráveis ao rei Fernando VII. Os conflitos surgem em todos os lugares. Na Nova Espanha, o padre Miguel Hidalgo apela ao povo para que se levante. Surgem agora movimentos de independência, secretamente apoiados pelos britânicos e motivados por lojas maçônicas revolucionárias. Em 1814, após a derrota de Napoleão, Fernando VII recupera o trono espanhol e envia rapidamente reforços à América para recuperar o controle. O Paraguai consegue resistir, assim como as Províncias Unidas do Rio da Prata, que proclama a sua independência. Em janeiro de 1817, os separatistas San Martín e O'Higgins cruzam os Andes pelo leste com um exército e tomam Santiago. O'Higgins é nomeado diretor supremo e proclama a independência do Chile. No norte, outro exército independentista liderado por Simão Bolívar e reforçado pela Legião Britânica deixa Angostura, atravessa os Andes e derrota os espanhóis às portas de Santa Fé de Bogotá. Bolívar proclama então a independência da Gran Colômbia, da qual se torna presidente, embora ainda não controle todo o território. Em reação, Fernando VII forma um novo exército, mas este se revolta e se recusa a deixar Cádiz.
Aproveitando a situação, San Martín desembarca no Peru, toma Lima e proclama a independência do país, embora o território amazônico ainda seja controlado pelos monarquistas. Na Nova Espanha, após 11 anos de guerra, os independentistas vencem e proclamam o Império Mexicano. Ao sul, Quito é libertada pelos exércitos independentistas. Bolívar e San Martín se encontram então em Guayaquil. Ninguém sabe o que dizem um ao outro, mas San Martín cede parte do seu exército a Bolívar e depois retira-se discretamente. No Brasil, a família real portuguesa e sua corte estão instaladas no Rio de Janeiro desde a invasão de Portugal por Napoleão. Apesar da libertação do país, em 1811, a família real decidiu permanecer no Brasil. No entanto, a difícil situação política em Portugal obriga Dom João VI a regressar rapidamente ao país. Mas o seu filho e herdeiro, Pedro, que permaneceu no Brasil, entra agora em conflito com o governo português e proclama a independência do Brasil, do qual se torna imperador. Na América Central, o México luta para se consolidar. O Sul se separa e as Províncias Unidas da América Central são proclamadas. Em todo o continente, a instabilidade é grande, o que preocupa os Estados Unidos. O presidente James Monroe declara então aos europeus que os Estados Unidos não aceitariam mais novas tentativas de colonização no continente americano. No sul, os últimos bolsões monarquistas são derrotados pelo exército do general Sucre. É criada a Bolívia, em homenagem a Simón Bolívar. Este último sonha agora em unir todas as repúblicas americanas sob uma grande autoridade comum. Mas as divisões internas fazem com que este projeto fracasse. No sul do continente, eclode uma guerra entre as Províncias Unidas do Rio da Prata e o Brasil pelo controle da província Cisplatina. O Brasil impõe um bloqueio comercial aos portos de Buenos Aires e Montevidéu, mas seus exércitos não conseguem prevalecer em terra. Incapazes de se neutralizarem e exaustos financeiramente, ambos recorrem ao Reino Unido para a arbitragem. Os britânicos, durante o Tratado de Paz, conseguem a criação do Uruguai como Estado tampão. O Reino Unido, ao tornar-se o garantidor da estabilidade na região, protege os seus interesses comerciais. Ao fim de 1829, a Venezuela se separa da Gran Colômbia. Bolívar, cuja saúde se deteriora, não consegue encontrar uma solução e se demite. A Gran Colômbia se desintegra e surge imediatamente conflitos sobre a delimitação das novas fronteiras. No México, após a abolição da escravatura, os colonos dos Estados Unidos, que são maioria no Texas, rebelam-se. Uma guerra civil irrompe e leva à proclamação da independência da República do Texas, reconhecida pelos Estados Unidos. Nas Províncias Unidas da América Central, a unidade também é prejudicada e os 5 estados que a compõem declaram independência. Finalmente, no Haiti, a República Dominicana, ocupada desde 1822, também obtém a sua independência. Em 1845, os Estados Unidos, que queriam se expandir para o oeste, anexam o Texas. Mas um desentendimento fronteiriço com o México provoca uma guerra. Ao mesmo tempo, os britânicos e os Estados Unidos concordam em partilhar o território do Oregon, que era controlado conjuntamente. Em 1848, após a vitória dos Estados Unidos, o México é forçado a reconhecer a anexação do Texas e cede um enorme território. Na Califórnia, a descoberta do ouro provoca uma corrida que atrai pessoas de todo o mundo, inclusive da Ásia. No extremo norte do continente, o Império Russo, com medo de perder o Alasca para o seu rival, os britânicos, opta por vender o seu território aos Estados Unidos. No mesmo ano, o Reino Unido autoriza a união de 3 províncias do norte para garantir a sua proteção face aos Estados Unidos, que parece querer expandir-se. Eles formam o domínio do Canadá, que ganha mais autonomia e integrará, nos próximos anos, as colônias britânicas vizinhas. Devido às disputas fronteiriças, o Paraguai está em guerra há 2 anos com a Tríplice Aliança formada por Brasil, Argentina e Uruguai. Em 1870, o Paraguai é ocupado. Após a derrota, grande parte do seu território é anexado pelos vizinhos, deixando o país profundamente devastado. Mais a oeste, também aumentam as tensões entre o Chile e a Bolívia sobre um território rico em depósitos minerais. Quando a Bolívia aumenta os impostos sobre as empresas chilenas presentes na região, o Chile decide ocupar o porto de Antofagasta para controlar as exportações. A guerra irrompe, envolvendo o Peru, que é aliado da Bolívia. O Chile rapidamente vence e estende o seu território para o norte, cortando o acesso da Bolívia ao oceano.
Ao mesmo tempo, no sul, os mapuches que resistiram às invasões incas e espanholas são agora invadidos pela Argentina e pelo Chile, que querem ter acesso aos dois oceanos. As populações locais são violentamente esmagadas. Em Cuba, uma nova revolta pela independência provoca uma guerra contra a Espanha. Os Estados Unidos, que querem agora implementar uma política internacional, veem uma oportunidade para alargar a sua influência. Eles intervêm militarmente contra a Espanha e vencem. A independência de Cuba é confirmada e as últimas colônias espanholas na América e no Pacífico ficam sob o controle dos Estados Unidos. Na Colômbia, uma empresa francesa inicia a construção de um canal que ligará os dois oceanos. Isso interessa aos Estados Unidos porque encurtará consideravelmente as rotas marítimas entre as duas costas. O país compra o projeto, mas o Congresso colombiano se opõe. Irritados, os Estados Unidos enviam navios de guerra enquanto os separatistas proclamam a independência no Panamá. Em poucos dias, os Estados Unidos reconhecem o novo país. Em troca, obtêm uma faixa de terreno perpétua para a construção e operação do Canal do Panamá, mas os panamenhos contestam rapidamente este tratado. Durante a Primeira Guerra Mundial, as colônias europeias estão fortemente envolvidas. Isto é particularmente verdade no caso do Canadá, que leva a cabo um grande esforço de guerra em nome do Reino Unido. Ao final da guerra, o Canadá pede maior autonomia. Em 1926, é proclamada a igualdade com o Reino Unido, seguida do reconhecimento de sua soberania em 1931, embora o país continue ligado à coroa britânica ao tornar-se membro da Commonwealth. No sul do continente persistem conflitos sobre a delimitação de fronteiras. Em 1932, Bolívia e Paraguai entram em guerra pelo controle do Chaco, região onde acaba de ser descoberto petróleo e que dá acesso ao Oceano Atlântico através do rio Paraguai. O Paraguai vence e fica com 75% do território. Peru e Equador também disputam sua fronteira. Uma nova guerra irrompe em 1941, sendo vencida pelo Peru, que se apodera de grande parte do território localizado na Amazônia. No final da Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido e a França estão enfraquecidos enquanto algumas colônias reivindicam a sua independência. Em 1946, várias colônias francesas na América Central tornaram-se departamentos franceses. O Reino Unido finalmente concede independência às colônias que a solicitam, apenas se os novos governos não forem comunistas, uma vez que o mundo está agora no meio da Guerra Fria. Aos novos estados é oferecida a opção de aderir à Commonwealth. Em 1962, a Jamaica e a República de Trinidad e Tobago são as primeiras a declarar independência. A maioria das colônias britânicas, assim como Suriname, tornam-se independentes. No entanto, algumas ilhas permanecem sob o controle britânico. É o caso das Falklands, chamadas Malvinas, na Argentina, que são uma porta de entrada para o continente antártico. As ilhas são reivindicadas pela Argentina, que tenta uma invasão militar em 1982. O Reino Unido repele a ofensiva e vence. Hoje, a França, o Reino Unido e os Países Baixos ainda controlam alguns territórios americanos, principalmente no Caribe. De acordo com as Nações Unidas, alguns territórios britânicos e norte-americanos ainda são não autônomos. Em Porto Rico, os habitantes gozam de cidadania norte-americana, mas não têm direito de voto nas eleições presidenciais. O Panamá recupera a plena soberania sobre o seu canal em 31 de dezembro de 1999. Em todo o continente persistem disputas sobre a delimitação exata das fronteiras terrestres, enquanto várias comunidades indígenas também clamam por fazer valer os seus direitos. Se o assunto ainda é muito delicado para os países europeus, a Igreja Católica apresentou, em diversas ocasiões desde 1992, o seu pedido oficial de desculpas pelos abusos perpetrados durante a evangelização e colonização da América. Hoje, depois de muitas ondas de imigração, a América é, provavelmente, o continente com maior diversidade étnica do mundo.